Então é importante, eu acho que a gente olhar isso como uma oportunidade, não olhar como uma crise ou uma outra crise. Mas eu vejo que elas ficam muito presas ao outro, né? Ao que o outro fala, ao que um outro segmento tem, ou muitas vezes eu analiso que elas viram uma pessoa do mercado falar alguma coisa e nesse ponto elas ficam, nossa, uma pessoa que tem uma autoridade, né, na internet, na televisão, falou isso, aquilo. Essas pessoas elas começam a olhar, vamos dizer assim, as pessoas na mídia, comentaristas, de uma certa forma que acabam gerando certos sentimentos negativos. E eu vejo que elas começam a ter esse padrão de pensamento. Ah, então já está surgindo isso, já está surgindo aquilo, deixa eu ver como que vai impactar. E muitas vezes ela nem para olhar e falar assim, isso é meu? Essa crise é minha ou essa crise é dele? Esse raciocínio é dele ou é meu? Esse valor, essa forma de pensar é dele ou é minha? Isso impacta, será mesmo o meu segmento ou não impacta? Ela não surge, né? Ela não questiona muito isso. É lógico que nós temos hoje, né, fatores externos que nós não controlamos e isso faz parte mesmo do negócio, né? A gente não tem como mudar isso. O que nós conseguimos mudar é quando existe um fator externo, o como que eu alimento o meu fator interno. Se é um fator externo, eu não controlo. E aí eu tenho que me perguntar, isso impacta ou não a minha empresa familiar? Ai, não impacta. Então, ok, eu deixo de fora. Não, isso impacta. Ok, qual é o ponto que impacta dentro da minha empresa familiar? Ah, é em vendas. Minha rentabilidade, né? Meu faturamento vai cair. Ah, então por quê? Porque meus vendedores não vão conseguir fazer tantas vendas devido isso, isso, isso. Ah, ok. Então eu começo a criar, baseado nesses impactos internos, que vão efetivamente me impactar e eu posso controlá-los, eu vou começar a criar estruturas internas para melhorar. Então, eu vou criar se é uma questão de venda, será que o meu processo de venda está correto? Será que o meu script está correto? Será que eu posso melhorar esse script? Será que eu posso trazer mais testemunhos ou não? Será que eu posso trazer uma forma de colocar um pouco mais o meu serviço, o meu produto nas redes sociais? Será que o meu site está agradável e eu preciso melhorar? Será que eu posso fazer um outbound ou um inbound? Será que eu posso treinar mais os meus vendedores? Será que eu posso montar um e-commerce? Alguma coisa, né? Então eu começo a trabalhar alguns elementos que estão no meu controle para entender isso, como que eu posso melhorar. O problema é que muitas pessoas elas ficam falando só da crise externa, elas não olham para o interno. Por isso que a gente precisa criar assim, qual é a sua crise? Você está criando suas crises para você correr atrás ou você está vivendo a crise do outro? Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente olhar para fora, né, olhar em todos os lugares e a gente vê assim, nossa, o fulano de tal falou isso. Só que ele não vai resolver o seu problema, ele não vai parar para resolver. E aí você fica vivendo o que ele falou durante 1, 2, 3, 4, 5 meses. Aí vem um outro comentário de uma outra pessoa, você começa a viver 1, 2, 3, 4, 5 meses. E muitas pessoas, né, têm esse discurso, não, é porque eu escutei há uns 4 meses atrás isso. Durante 4 meses a pessoa ficou parada até acontecer aquilo lá de fato. Ela não se estruturou. Então, criar as suas próprias crises, né? A empresa familiar ela tem que estar muito direcionada a isso, olhando isso. Ela sabendo exatamente que aquela crise é dela, porque ela está criando. Ela está colocando energia para criar e para resolver. Porque o outro só joga, né? Ele cria uma narrativa, você absorve, mas ele não te dá solução. Ele não vai trabalhar na sua empresa. Uma das coisas que eu não faço há muito tempo é ficar assistindo televisão. Por quê? Porque como eu não tenho uma empresa familiar, mas na hora que eu olho esse ponto, eu vejo, eu começo a absorver as coisas ruins de uma série de narrativas de diversas pessoas e começo a acreditar naquilo, esperando aquilo ali acontecer. Ou muitas vezes eu crio tanta negatividade, né? Isso porque nós somos seres humanos, e a gente fica, não, eu não vou fazer nada porque já tem isso. E aí eu começo a tirar a minha responsabilidade do processo. Então a gente falou agora, né, que a gente tem que ter essa diferença de analisar.
o que acontece no cenário, né, na macroeconomia, como que ela vai ferir isso, né, dentro da minha empresa familiar, mas eu preciso entender, isso é meu ou é do outro? Se é meu, eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Né? Impacta ou não impacta? E quando impactar e eu tenho que fazer, automaticamente eu tenho que criar crises internas para chacoalhar aquilo ali e me estruturar antes que ela venha. Dificilmente também acontece, é lógico que nós tivemos uma pandemia que fecha tudo, acontece isso, né? Entretanto, a própria pandemia, que foi muito drástica durante mais do que um ano, a gente ali 1 ano e meio, né, mais ou menos, a gente viu que no Brasil, quando começou a se falar, foi em janeiro, mais ou menos, a gente veio a parar de fato no final de março para abril. Então, nós tivemos ainda 3 meses de algo extremamente complexo, extremamente amplo, né? Num cenário mundial, que nós vimos parar mesmo de fato tudo. Mas você vê que nesse mesmo tempo a gente tem um tempo, né? E quando em outros processos são muito mais simples, a gente tem muito mais tempo para fazer. E aí aquele processo de só ficar olhando e vivendo a crise do outro, do que o outro está falando e não criar a minha própria crise, não faz eu ter uma ação durante todo esse tempo. Isso é bacana a gente entender, né? Existem 3 impactos principais que eu vejo numa empresa familiar quando ela vive essa crise do outro, ela não está criando suas próprias crises. A primeira é que ela automaticamente ela limita o ambiente de inovação, né, daquela empresa. Ela para de inovar, ela para de desconstruir ações ou cenários dentro dela mesmo que não agregam valor e ela não traz coisas diferentes também para suprir a necessidade daquele novo cliente ou daquele novo cenário ou daquelas novas necessidades que englobam. Um outro ponto também, né, que eu vejo é a baixa lucratividade. Ela começa a ter uma baixa lucratividade. Porque quando eu sempre estou vivendo o do outro, eu vou parando a minha operação. Eu vou olhando ela de uma forma, né, um pouco até negativa. O meu raciocínio como ser humano, né, e de todos ou na sua grande maioria, é sempre pensar assim, nossa, se tá ruim, eu nem vou fazer isso. Se tá dessa forma, então é melhor eu segurar. Em vez de eu ir para frente, para sair do que tá por vir, eu me seguro. E aí a minha lucratividade aumenta, porque os meus custos fixos, baseado até no meu faturamento, ele aumenta essa participação, o meu faturamento diminui, automaticamente os custos variáveis numa operação, ela aumenta por alguma crise ou por alguma situação externa, então impacta diretamente. A minha lucratividade ela começa a diminuir. E o terceiro ponto é o declínio antecipado desse processo. Quando eu vejo essas situações, não inovo, eu baixo a minha lucratividade, o terceiro impacto automático é antecipar um declínio. Toda empresa ela tem um gráfico cíclico, né? Então a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. Isso é natural da empresa. Porque quando ela desce, é o ponto que a gente tem para a inovação para a gente pular. É o ponto da inovação para a gente pular. É lógico que a gente nunca pode ter a inovação no momento que eu estou assim. Eu tenho que estar na inovação no momento que eu ainda estou aqui, né, subindo, empresa olhando ainda para cima, porque se eu começo a fazer aqui, eu não tenho tempo de reação. Mas eu antecipo essa curva muitas vezes. Esse é um problema drástico que a gente tem numa empresa familiar, porque ela não olha antecipadamente, ela é muito reativa nesse processo. Então nós temos esses 3 principais impactos que a gente olha quando ela tem esse comportamento de estar na crise do outro e não na própria crise, tá?